Galão da Massa, né, que vai ter um jogo decisivo amanhã, hein? Vai ser contra o Vasco da Gama. É aquele jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil. Vou começar agora com você, Juan. Você viu está aqui na tela? São Januário, lá no Caldeirão do Vasco da Gama, 6h30. Esse horário eu gosto. Principalmente sábado, no fim de semana, né? Final de semana é bom. Vascão e Atlético. O Galo venceu aqui por 2-1. Tem a vantagem do empate lá. E aí, expectativa para o jogo, Juan? Elton, eu acho que a expectativa começa no apito final do jogo da ida. Claro que todo mundo muito feliz com a vitória do Atlético. É uma vantagem importante, né? Você ir para São Januário podendo empatar é um bom resultado, é uma vantagem considerável. Qualquer empate em São Januário contra o Vasco em qualquer condição, longe de ser resultado ruim, então é uma vantagem importante. Mas quando tem um apito final, é um gosto amargo. Eu senti torcedores, assim, profissionais da imprensa também na tribuna, com esse mesmo discurso de que dava para o Atlético ter buscado mais. O Galo teve uma queda no segundo tempo, os jogadores colocaram na questão física, mas o Atlético poderia ter sido mais incisivo, mais enfático e ter buscado o segundo gol, quem sabe até um terceiro de vantagem, para levar essa vantagem maior para São Januário. Um gol é muito importante? Sim, é muito importante. Mas um gol acontece, num chute de fora da área, num chute despretensioso, que a bola resvala na mão e é pênalti, em uma jogada individual, uma falta bem cobrada, um cruzamento do Piton para o Verratti, então um gol é muito pouco. E por conta disso, vai ser um jogo muito complicado, é um jogo com margem zero para o erro. Defensivo, é um jogo, defensivamente o Atlético tem que estar atento o tempo inteiro para não dar espaço, para não ter nenhuma desatenção que pode custar muito caro, e você vê essa vantagem cair das suas mãos. E ofensivamente também. Eu acredito que o Atlético vai ter espaço, o Vasco é um time com muitas fragilidades defensivas, o Galo também vai ter espaço para jogar. E quando aparecer a oportunidade, tem que fazer. É jogo que vale final na Copa do Brasil. Então o Atlético tem que aproveitar a oportunidade quando aparecer para marcar e ficar mais tranquilo, porque o projeto é um jogo dificílimo. Ô Tibus, do alto da sua experiência, né, do futebol brasileiro e internacional, como é que você acha que o Galo deve entrar em campo, tendo em vista que só tem um gol de diferença lá em São Januário diante de tanta pressão? Elton, penso o seguinte, o grande problema que o Atlético vai enfrentar é essa sequência do Vasco de derrotas. Os jogadores vão entrar pressionados pela torcida em São Januário, que não é brinquedo. Acho que esse jogo, o Atlético faz gol em São Januário. Eu não sei se o Atlético vai deixar de tomar 2. Se for para me falar, e esse jogo? Eu acho que vai para as penalidades. É jogo que o Atlético pode até fazer um gol lá, tentar segurar um empate e pedir a Deus para abençoar. E que treinem muitas as cobranças de penalidade máxima. Mas pode deixar gravado aí, porque pode acontecer segunda-feira, vamos estar rodando isso aqui. Cláudio, eu vi agora há pouco as imagens de São Januário. Gramado está horrível, terrível. E previsão de muita chuva. Favorece ao Atlético ou favorece ao Vasco? Sua opinião sobre a partida? Favorece muito ao Vasco. Eu estou com a opinião do Tiburcio. Eu acho que esse aspecto negativo do Vasco faz com que se torne positivo no jogo dessa magnitude. Pela manhã, a torcida do Vasco teve a oportunidade de acompanhar o treinamento e inflando os jogadores ali o tempo inteiro. Convocando a guerra. Estava na bronca ontem e hoje já fechado com o time abraçado. Isso faz uma diferença muito grande. O gramado está horrível de fato e favorece muito ao time do Vasco, que é um time de mais força. O Atlético já é um time de melhor técnica. Sim. E o Vasco cruzando bola na área com o Verratti. Ele não precisa de 2 oportunidades. Ele precisa de uma oportunidade o jogo inteiro. Se essa oportunidade chegar, ele faz o gol. Então não vejo favorito nessa partida também não. E vejo grandes chances de ir também para as cobranças de pênalti. É um jogo duro, muito duro. O cenário todo favorece a equipe do Vasco. E vale mais de 30 milhões, né? E é bem provável que o Milito não tenha à disposição para esse jogo os laterais Arana e Rubens, que nessa quinta-feira ficaram de fora dos treinos e fizeram apenas a fisioterapia na cidade do Galo. Por outro lado, o técnico do Atlético volta a contar com Alonso, Franco e Vargas, que retornaram das suas respectivas seleções. Vou com você agora, Juan. Como é que você avalia, então, esses jogadores que voltaram? Você escalaria esses jogadores, caso o Arana, por exemplo, não possa jogar? O Arana ainda tem essa questão, não é confirmada ainda. Tá todo mundo na expectativa de ter a divulgação dos relacionados para o jogo, para a gente ter a confirmação se o Arana vai para o jogo ou não. Mas considerando que o Arana não tenha condições de ir a campo ou não começar entre os titulares, o Milito vai ter que fazer um reajuste, porque o Arana e o Rubens, eles têm um papel muito importante defensiva e ofensivamente.
porque eles defendem como os laterais esquerdos, os únicos que o Galo tem à disposição no elenco, e eles atacam como alas, muitas vezes até pontas. O Arana, muitas vezes, está lá no segundo pau para finalizar, como foi contra o Fluminense, quase marcou 2 gols assim. Então o Milito vai ter que fazer um reajuste para corrigir esses 2 pontos. Defensivamente, o que eu acho que ele poderia fazer seria a entrada do Saravia na vaga do Arana, e aí você faria um reajuste na defesa. Você colocaria o Alonso na lateral esquerda, coisa que ele faz na seleção paraguaia e faz muito bem. Uma dupla de zaga com o Batalha e o Lianco e o Saravia como lateral direito. E aí, ofensivamente, a gente tem que ter um reajuste porque alguém no lado esquerdo vai ter que fazer a ala, vai ter que jogar muitas vezes como ponta. O Alonso não é esse cara. O que eu acredito que o Milito vai fazer é colocar o Scarpa na esquerda, para o incômodo do torcedor atleticano, mas eu acho isso muito provável de acontecer, por Scarpa fazer essa ala esquerda e ajudar também o Júnior Alonso defensivamente, e a gente ter o Saravia como ala direito, coisas que ele já fez algumas vezes, mas a ausência do Arana impacta muito defensiva e ofensivamente. O Tiburcio, também tem o Alisson e tem também o Palácios, que pode preencher o espaço pela esquerda para não deslocar, né, o Gustavo Scarpa ali da direita, que faz muita falta por aquele setor, né? Eu tenho certeza que ele não vai colocar nem o Palácios, nem o Alisson como lateral esquerdo e nem o Mariano. Não, eu falo como um ala. Como um ala não vai colocar. Também lá não não vai né? colocar. Ele está numa sinuca de bico, porque se ele coloca o Alonso como lateral esquerdo, ele vai entortar a defesa toda. É verdade. Ele vai colocar o Batalha de central e o Lianco de quarto zagueiro, ele já fica mal posicionado. E se ele improvisa o Scarpa do lado de cá, ele perde lá na frente a qualidade do Scarpa. Ele vai fazer o beabá. Eu acho que a única opção que ele tem nesse momento é colocar o Júnior Alonso de lateral esquerdo, porque ele tem um empate debaixo do braço. Ele não vai fazer burrada, não. Ele não vai fazer a burrada de improvisar o Scarpa de novo, né? Porque ele fez isso 1, 2, 3, 4, 10 vezes e sempre deu errado. Então a função do Scarpa é como aberto pela direita para inverter o pé esquerdo e finalizar o cruzar. Ele não vai tirar esse ponto-chave do Atlético e improvisar o Scarpa de lateral esquerdo. Ele não é tão doido assim, não. Acho que a alternativa para ter o Scarpa na direita seria a entrada do Palácios ou do Alisson na esquerda. Mas são 2 jogadores que aí, como o Vasco vai para cima também, eu não vejo que eles transmitem a segurança defensiva para colaborar com o Júnior Alonso. Então, eu acho que esse é o grande ponto. O Milito realmente vai ter um problema muito grande. O Arana e o Rubens também, né, os 2 lesionados, vão fazer muita falta, porque impactam na defesa, né? Eu acredito que ele vai ter o Alonso, o Batalha, o Lianco e o Saravia, mas ofensivamente, aí essa sinuca de bico. O que ele faz com o Scarpa? Ele traz o Scarpa na esquerda para ter mais segurança defensiva e deixar o esquema mais com a cara dele, mas ele perde o Scarpa no lado direito, ou ele mantém o Scarpa e tem um grande problema pelo lado esquerdo, defensivamente. O Palácios e o Alisson, talvez um jogo muito grande para eles. Mas eu ainda acho que joga o Rubens ou o Arana. Um dos dois, um deles irá para o sacrifício, vocês não tenham dúvida. É o ideal. Pois é um negócio bem complicado, a gente tem que ver bastante, né? E o Vasco realizou um treino aberto na manhã dessa sexta-feira em São Januário, e quem conta tudo sobre o adversário do Galo é o jornalista Gabriel Rodrigues, que é setorista do Vasco, do site Trivela. Fala aí, Gabriel! Boa tarde, Elton. Boa tarde, pessoal do Belo Horizonte. Aqui está falando Gabriel Rodrigues, turista do Vasco na Trivela. Eu estou falando aqui de São Januário, hoje há cerca de meia hora. Acabou o último treino do Vasco antes do segundo jogo contra o Atlético Mineiro, que acontece amanhã, que também em São Januário. A gente pode ver ali atrás, que estão dando aquele último tapa ali no gramado. Aparentemente tem algumas falhas ali. Mas o treino teve presença da torcida, o Vasco fez um treino aberto. Foram cerca de 10 mil torcedores, de acordo com o próprio clube, aqui em São Januário, apoiando o time. O treino durou cerca de 1h30, foi totalmente aberto para a imprensa, para a torcida. A gente pôde acompanhar o aquecimento, atividade de rachão, campo reduzido, atividade de finalização. Pelo menos aqui na parte que foi aberta para a gente não teve treino de pênaltis, mas a gente sabe que o Vasco treinou ontem pênalti lá no CT, e hoje não teve esse treino aqui em São Januário. E não tem mais treino hoje, o Vasco já encerrou a atividade, o Vasco não vai treinar em 2 turnos. O Vasco daqui a pouco vai começar a concentração para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Mas, enfim, como foi treino aberto, também não teve muita indicação de time. Em determinado momento, o Rafael Paiva dividiu ali o elenco. Uma boa parte do grupo ficou fazendo um trabalho de campo reduzido, dividindo em 2 times. E um outro grupo de jogadores, que aí sim, a gente conhece, sabe que são a maioria dos titulares, Verratti, Coutinho, Payet, João Vitor, Maicon,
Lucas Piton, ficaram perdendo uma atividade com finalizações com o goleiro Léo Jardim. As principais dúvidas são na zaga. Nesse grupo tinha o Léo, o Maicon e o João Vitor, que são as 3 opções que o Vasco tem para 2 vagas. No último jogo contra o São Paulo, o Rafael Paiva utilizou o Maicon e o João Vitor, mas não foi um bom jogo do Vasco. Os 2 jogadores falharam. O Maicon falhou em 2 gols, o João Vitor falhou em outro gol. Então tem essa dúvida se talvez o Léo pode voltar para o time. E também tem a dúvida no ataque. No último jogo, pela primeira vez, Payet e Coutinho foram titulares juntos, mas também não tiveram um bom desempenho. Nenhum dos 2 jogadores foi bem no jogo. Então também tem essa dúvida no meio. No meio do setor ofensivo. Se tirar o Payet, quem vai colocar? A tendência, se tirar alguém, deve ser tirar o Payet, que não está numa boa forma física, não está se empenhando bem tecnicamente. Tem essa dúvida sobre quem vai entrar. Vai entrar um outro atacante, vai entrar mais um meia, pode ser o Maxime Domingues, o suíço, pode ser um outro atacante, o Jadavi. Tem essa dúvida de como, ou até o Rael, o garoto da base. Tem essas 2 dúvidas principais aí, na zaga e no ataque. Beleza? Um abraço para todo mundo aí do Placar Horizonte. Quando precisar, está à disposição aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado aí ao Gabriel do Trivela, do site Trivela. Diante de tudo que ele falou, diante de tudo que a gente está sabendo, campo ruim, possibilidade de chuva, decisão de Copa do Brasil, para ir para a final. Congestionar o meio-campo e não deixar ninguém para a área, né, Tiburcio? Tomara que ele tenha acertado tudo aí. Não treinar cobrança de pênalti, tomara que saia nos pênaltis.